Vamos resolver então agora neste vídeo o problema de número 7. O enunciado, que vou ampliar aqui, tem o seguinte texto. ABC é um triângulo arbitrário. Determine P de modo que o paralelogramo BMPN tenha a área máxima. Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Sem o risco de perder a generalidade, eu vou assumir que o B está na origem do sistema. Eu vou colocar aqui, ó, o B é igual a 0, 0. Eu vou dizer que o meu ponto A, como ele é um ponto que não tem nenhuma condição imposta a ele, eu vou dizer que ele tem coordenadas A e B. E o ponto C, ele tem coordenadas C. Opa, C não. Isso, C mesmo, né? E 0 para Y, tá? Então, isso fará com que esse seja um sistema, na origem do sistema, esse aqui esteja no mesmo eixo X que o ponto B, e esse ponto aqui seja colocado em qualquer lugar, ok? E então quer dizer que tem um ponto P aqui e tem um ponto N aqui, tá? Esse ponto N aqui, eu vou dizer que aqui então tem um X. Então, vou dizer que esse pedacinho aqui corresponde a um X. E aqui, então, eu vou dizer que este ponto P aqui, ele tem uma abscissa P. Ok? E com isso tudo eu vou construir a minha solução de maneira a encontrar o ponto P. Bom, então eu vou remeter a gente aqui para o GeoGebra. E aqui no GeoGebra eu vou começar então a fazer os meus cálculos. Vou escrever aqui então o seguinte, ó. B é o ponto 0, 0. O ponto A, 2 pontos igual, né? É o ponto A, B. Estou fazendo isso aqui tudo na janela QES, né? Porque estava aberta aqui. Bom, note que o ponto B, o GeoGebra encontra uma representação geométrica para ele. Tá até aqui, ó, na janela de álgebra, ele está aqui. Mas o ponto A não, porque ele é um ponto genérico, né? O ponto C, ele vai ser C,0. Está aí. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar aqui o meu enunciado aqui, para que você acompanhe. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar essa reta suporte e essa reta suporte aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, então, para a minha tela toda e vamos fazer este cálculo agora, escrevendo as minhas retas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, f de x, 2 pontos igual, né? É a reta que passa pelos pontos A e B. Teclo Enter, ele deu aqui a sua reta, a expressão da reta. E vou dizer o seguinte, ó, uma reta G, ela é a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto C. Teclo Enter está aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver uma certa equação. Qual equação? Eu vou mostrar aqui para você, ó. Eu vou imaginar que tem um ponto X aqui, né? Em N, abscissa de N, que tem imagem por F igual que F. Deixa eu inverter aqui melhor. Vou admitir o seguinte, ó. Tem uma reta, uma função aqui, que eu já encontrei lá no GeoGebra. E tem um ponto X que tem imagem nessa reta. Aqui tem um ponto P que tem imagem nessa reta. Note que eles possuem a mesma imagem. Se eles possuem a mesma imagem, eu vou falar que f de x é igual a um g de um ponto P. É isso que eu vou fazer então agora lá no GeoGebra. Vou escrever então isso aqui, ó. Eu vou resolver, na verdade, uma equação, né? E vou dizer o seguinte aqui, ó. Resolver a equação onde acontece o quê? O f de um x, né, é igual a um g de um p. E você vai resolver essa equação em p. Então, quer dizer, vai substituir x na f de x, que já está aqui, vai substituir p aqui, vai igualar e vai encontrar o valor de p. Teclo Enter e aí está o valor de p. Então, este é o p que dá a mesma imagem do x pela f de x. Ok, agora então, o que eu faço? Bom, se esse aí é o P, eu já consigo retirá-lo daqui e calcular a área com ele. Como que eu vou tirar daí? Vou falar o seguinte, eu quero o lado direito do elemento, o elemento da lista que está na linha 6 e o elemento 1. Peguei o elemento 1, então, dessa lista que está aqui entre chaves, nessa aqui é uma lista. Peguei o elemento 1 dela e peguei o lado direito, que seria só essa parte aqui. Teclo Enter, ó, eu tenho só este cara aqui. Agora eu estabeleço uma equação
uma função para cálculo de área. Qual que vai ser essa função para cálculo de área? Eu vou escrever aqui, ó, S de x vai ser quem? Quem será o S de x para mim, né? Eu vou até colocar aqui um expandir, porque eu já fiz o cálculo, e esse cálculo se não colocar expandir, ele não vai executar corretamente. Então, vai ser o quê? Que está na linha 7, menos x, vai ser a base do paralelogramo, né? Vezes f de x. Essa vai ser a área. Bom, mas por que que você fez dessa forma aí, né? Vou te mostrar aqui, então, por que que eu fiz, então, este valor menos x f de x. Porque, ó, aqui é x, aqui, até aqui é o p. Então, quer dizer, tudo aqui seria p, menos x daria, então, essa parte que corresponde à base do paralelogramo. A altura é f de x, então, vezes f de x. Então, este aqui é o polinômio, né? É o polinômio que calcula a área que eu estou procurando. Agora, então, eu volto novamente para a tela toda do GeoGebra, né? E vou continuar os meus cálculos aqui. O que que eu farei para continuar os cálculos? Eu vou encontrar o x do vértice, os extremos. Mas eu não consigo calcular extremos com a função escrita dessa forma. Por quê? Porque ela está em forma genérica, né? Então, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa. Vou retirar os coeficientes daqui. Vamos pular coeficientes, aí aparece coeficiente de polinômio. Qual o polinômio? O polinômio S de x. Então, eu tenho o que multiplica x quadrado aqui, o que multiplica x, o que multiplica e o termo independente aqui. Ok? Bom, agora eu vou calcular o x do vértice. O x do vértice eu sei que é menos p, então é o elemento. Que elemento? O elemento desta lista aqui, que é a lista que está na linha 9, é o elemento de ordem 2, dividido por 2a, 2 vezes, que é o segundo elemento que está aqui. Então, é o elemento que está naquela lista da linha 9, e é o segundo elemento. Ok, então teclo Enter. Opa, tem alguma coisa estranha aí, né? Tem sim, né? Então, menos B é o segundo elemento, sobre 2A, que é o primeiro elemento. Então, aqui é 1. Teclo Enter, aí sim, agora deu corretamente. Agora, eu quero, esse cara aqui é o que? É o valor do x. Bom, mas o valor do x, eu posso fazer o quê? Eu posso substituir este valor aqui, que eu terei o valor de p. Não é isso? Então, como que eu faço para substituir esse valor aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui, ó. O ponto P, ele vai ser igual ao quê? A substituir, ó lá, substituir na expressão o que pelo que? Substituir no que está na linha 10. Opa, desculpe. Substituir o que está na linha 7. Está na linha 7. Aqui, né? O que? Substituir o x pelo que? Pelo que está na linha 10. Então, pelo que está aqui na linha 10. Esse vai ser, então, essas coordenadas, a abscissa do meu ponto x. E quem vai ser a ordenada do meu ponto P? Vai ser o f do que está na linha 10, que tem a mesma imagem do ponto que está sobre a outra reta, né? F do que está sobre a linha 10. Teclo Enter, olha lá. Então, este aqui é o meu ponto P, certo? Agora você pode, poxa, falar, será que é realmente isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho um ponto B aqui porque ele tem representação geométrica, né? Eu vou clicar na ferramenta ponto e vou construir um outro ponto aqui. Um outro ponto, os meus pontos específicos. Eu vou chamar esse ponto aqui ó, de A_1. Então, eu estou renomeando ele faz o papel do A. Só que o A é genérico, então eu deixei ele como A aqui. Clico novamente na ferramenta ponto, clico aqui e vou chamar esse ponto aqui de C_1. Ok, então eu tenho os pontos particulares do meu problema, né? Então, esse meu ponto P aqui, eu vou ter que também tornar ele um ponto particular, um ponto arbitrário, né? Então, para tornar ele um ponto arbitrário, eu vou ter que fazer algumas substituições aqui para que o resultado dê certo. O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse ponto P, o A é o x do A maiúsculo, o C é o x do C e o B é o quê? É o y do A. Lembra lá no começo, quando a gente fez, ó? O x do ponto A
é A minúsculo. O Y do ponto A é B minúsculo. O X do ponto C é C minúsculo. Então, eu vou pegar, substituir esses pontos aqui por quem? Por esses pontos arbitrários que eu coloquei aqui. Como que eu faço isso? Eu vou falar o seguinte, ó. Um ponto P underline 0, ele vai ser o quê? Ele vai ser substituir no ponto P o A pelo X do A1. Então, você substituiu o X até agora. Então, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar tudo aqui, dou um Ctrl X. Vai ser substituir o quê? Naquela expressão que eu acabei de copiar, dou um Ctrl V, o quê? O B pelo Y de A1. Mas falta substituir mais uma coisa. Então, eu vou selecionar de novo, dou um Ctrl X. Substituir em qual expressão? Vou colocar aqui toda a expressão. Aí, o que? O C pelo quê? Por X de C underline 1. Então, agora, ó, quando eu faço isso, ó, olha onde está o meu ponto lá. E se eu... Você viu que deu bem estranho aqui, né? Se eu colocar em numérico, olha aqui, dá esse ponto aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar os rótulos aqui dos pontos. Então, meu ponto P0 apareceu aqui. Se eu pegar reta paralela ao eixo X, passando por esse, reta paralela a esse lado, passando por esse, eu vou ter então aqui como marcar os pontos de intersecções, ó. Este ponto de intersecção e este ponto de intersecção. E aí eu consigo construir o polígono, que é o paralelogramo aqui, ó. Ó, opa, aqui, ó. E aí, este é o paralelogramo, vou até exibir a malha. Este é o paralelogramo que atende ao enunciado do problema e eu não perco generalizações, né? Porque eu resolvo o problema. Vou ocultar esse objeto e ocultar esse objeto aqui, ó. Então, com isso, eu verifico que eu encontrei as coordenadas do ponto P, que estão aqui, de acordo com as coordenadas do ponto A e C, seja onde esses pontos estiverem. Se eu colocar o ponto A aqui, ó, depois do ponto C, não tem problema. Se eu colocar o ponto A aqui e o ponto C aqui, ó, não tem problema, eu continuo encontrando. Mas as condições que eu coloquei para o meu enunciado era que o ponto C estivesse sobre o X. E eu não perco nenhuma generalização com isso, né? Eu continuo resolvendo o problema. Então, eu encontrei as coordenadas do ponto, determinei o ponto P de modo que o paralelogramo PMPN tem a área máxima, né? Então, era isso que me estava anunciado aqui, ó. Então, ele pediu para encontrar as coordenadas, né? Desse ponto P aqui. E elas foram encontradas. E eu tenho as coordenadas aqui, ó. Eu tenho as coordenadas aqui na janela Cast, de forma genérica ainda, que depende tanto das coordenadas do ponto A quanto do ponto C. E com isso, então, está resolvido o problema de número 7.